Oi, pessoal! Já pararam para pensar por que o tempo parece que só anda para frente? Ou sei lá, por que o celular esquenta quando está carregando? Pois é, por trás de tudo isso tem uma das leis mais fundamentais e, olha, mais fascinantes da física. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na segunda lei da termodinâmica. O nosso papo de hoje vai ser assim, ó. A gente começa com esse mistério da flecha do tempo, depois vamos entender de vez o que é a tal da entropia e, por fim, descobrir por que, na prática, nenhuma máquina consegue ser perfeita. Bora lá? Todo mundo sabe, né? O tempo só vai numa direção, para frente. A gente nunca viu um ovo quebrado voltar a ficar inteiro sozinho ou a fumaça de um fósforo apagado voltar para dentro dele. Mas por quê? Por que o universo parece ter um sentido obrigatório? É aqui que o nosso mistério começa. Pensa só nessa cena. Um copo cai no chão e pronto, se quebra em 1000 pedaços. É um caminho sem volta. A gente nunca vai ver os cacos simplesmente pularem do chão e se juntarem para formar o copo de novo, né? Essa impossibilidade de, digamos, rebobinar a fita da realidade é o que os físicos chamam de flecha do tempo. E isso não rola só com copos, claro. O café que a gente esquece na mesa esfria, o gelo derrete, o perfume se espalha pelo quarto. Todos esses processos acontecem numa direção única, espontaneamente. Eles são, na sua essência, irreversíveis. É como se o universo fosse uma avenida gigante de mão única. E quem dita as regras dessa mão única é justamente a nossa protagonista de hoje, a segunda lei da termodinâmica. Ela é a grande lei do universo que aponta a direção em que as coisas devem acontecer. Ela é a lei que explica a direção do caos. O exemplo mais clássico de todos é o calor. Pensa bem, ele sempre flui naturalmente do objeto mais quente para o mais frio, nunca ao contrário. Se a gente põe a mão quente num copo com gelo, é a nossa mão que esfria. O calor não vai pular do gelo para a nossa mão. A segunda lei deixa isso bem claro. Essa é a direção natural. Essa é a regra do jogo. Isso nos leva para um conceito super importante, a irreversibilidade. Imagina misturar a tinta azul e amarela. O resultado é verde. Agora, tenta separar o azul e o amarelo de novo. Impossível, né? O processo é irreversível. A matéria, a energia, tudo se espalhou de um jeito que não dá para voltar atrás de forma espontânea. Tá, mas como a gente mede essa tendência para a irreversibilidade? Como a gente quantifica essa mão única do universo? Bem, a física nos deu uma ferramenta para isso. Uma palavra que talvez soe complicada, mas a ideia é simples. A entropia. Ela é a chave para a gente entender por que as coisas são como são. De um jeito bem direto, entropia é uma medida da desordem, da bagunça ou da dispersão de energia. E o coração da segunda lei diz o seguinte: num sistema fechado, a desordem total, a entropia, sempre aumenta com o tempo. É a tendência natural do universo de caminhar para um estado mais bagunçado. Olha só esse exemplo do gelo derretendo. Um cubo de gelo tem as moléculas de água todas arrumadinhas, presas numa estrutura cristalina, bem organizada. Isso é um estado de baixa entropia. Aí o gelo derrete. O que acontece? As moléculas se soltam, começam a se mover para todo lado de forma caótica. A desordem aumentou, a energia se espalhou, a entropia cresceu. Acontece a mesma coisa com o perfume. Quando a gente borrifa, as moléculas estão todas juntas ali, concentradas. É um estado organizado de baixa entropia. Segundos depois, elas já se espalharam pelo quarto todo, se misturando com o ar. É um estado de maior desordem, maior dispersão, ou seja, maior entropia. O sistema sempre vai para o estado mais provável, e o mais provável é sempre o mais bagunçado. Aqui a gente vê a grande diferença entre o mundo ideal da física e o mundo real. Na teoria, até existe a ideia de um processo reversível perfeito, onde a entropia não aumenta. Mas, na prática, no mundo real, a combustão do motor, o atrito do pneu no asfalto, o café com leite que a gente mistura, tudo, absolutamente tudo, gera mais desordem, mais entropia. E essa geração de entropia tem consequências muito práticas. Ela basicamente moldou nosso mundo tecnológico, desde as máquinas a vapor até os processadores de computador. Ela define o limite do que é possível na engenharia, o teto da eficiência de qualquer máquina. Essa frase parece complicada, né? Mas o que ela quer dizer, no fundo, é que não existe almoço grátis no universo da energia. É impossível criar uma máquina que simplesmente pega calor de um lugar e transforma tudo em trabalho útil sem nenhuma perda. Sempre vai ter uma perda no caminho. Isso mesmo. Uma máquina com 100% de eficiência é literalmente ficção científica. A segunda lei é muito clara quanto a isso. Não dá, é impossível. Sempre existe um preço a ser pago em cada transformação de energia. Esse preço tem um nome: aumento de entropia.
E esse preço é a obrigação de jogar uma parte da energia fora na forma de calor. Pensa no motor de um carro. Ele queima combustível para gerar movimento, mas ele precisa de um radiador para quê? Para jogar fora o calor que ele não consegue aproveitar. Essa perda não é um defeito do projeto, é uma exigência da física para que o motor funcione. Isso nos leva a um conceito chamado degradação da energia. A gente começa com uma energia de altíssima qualidade, bem concentrada, como a energia química da gasolina. Mas a cada passo do processo, uma parte dela se transforma em calor de baixa qualidade, um calor disperso, menos útil, e que aumenta a bagunça geral do universo. Então, qual é o resumo da ópera? A segunda lei não é só uma regrinha sobre máquinas e motores. Ela fala sobre a estrutura mais básica da nossa realidade. Então, vamos guardar o seguinte. Primeiro, a segunda lei nos dá a flecha do tempo, explicando por que as coisas só andam para frente. Segundo, ela nos apresenta a entropia, essa medida da desordem que sempre tende a aumentar. E terceiro, como consequência disso tudo, ela nos mostra que a perfeição na conversão de energia é impossível. No fim das contas, a gente pode pensar nela como a lei do custo-benefício do universo. Cada vez que algo acontece, cada vez que a energia se transforma para criar movimento, luz ou até a vida, um pedágio é pago. Esse pedágio é o aumento da entropia. É a regra mais fundamental do jogo. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar. Se a tendência universal é sempre ir em direção à desordem, à bagunça, como é que a vida, um sistema incrivelmente complexo e organizado, é possível? Nós, seres vivos, parecemos remar contra essa maré da entropia. Como a gente consegue fazer isso sem quebrar a lei mais fundamental da realidade? Fica aí a reflexão.